a votação dos próximos projetos, tá bom? Veto total ao autógrafo da Lei nº 6.606/2024, que dispõe sobre as feiras de adoção de animais, estabelecendo prioridades de entidades registradas no município, quando da disponibilização de espaços e obrigatoriedade de prévia vermifugação, imunização e castração dos animais a serem disponibilizados nesses eventos. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Apresentação do veto. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, o internauta. Vou estar apresentando aqui o veto total de outorga da Lei número 606/2024, que dispõe sobre as feiras e adoções de animais, estabelecendo prioridade às entidades registradas no município, quando da disponibilização de espaço e obrigatoriedade de prévia vermifugação, imunização e castração dos animais a serem disponibilizados neste evento. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Ao excelentíssimo senhor Abner Rodrigues de Moraes Rosa, presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Assunto: veto ao projeto da Lei número 6606 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, comunico que Vossa Excelência, que nos termos do inciso 1º do artigo 43 da Lei Orgânica do Município, a Lei número 2761, de 31/3/90, existem razões impeditivas para a outorga da sanção do projeto de lei número 6606/2024, que dispõe sobre as feiras de adoções de animais, estabelecendo prioridade às entidades registradas no município, quando a disponibilização de espaço e obrigatoriedade de prévia vermifugação, imunização e castração dos animais a serem disponibilizados neste evento, motivo pelo qual decidi vetá-lo integralmente, em razão de contrariedade ao interesse público. Restituímos, desta forma, a matéria vetada ao rexame dessa egrégia Casa Legislativa, cujos nobres vereadores, conscientes de responsabilidade de que são imbuídos, saberão melhor refletir. Respeitosamente, Isaías José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. Mensagem do veto ao projeto de lei referente ao processo número 92, de 6/12/2023, da Câmara Municipal de Jacareí. Lei número 6606 de 2024. Apesar da nobre justificativa apresentada pelo legislador municipal, existem razões que impedem a outorga da sanção integral ao projeto de lei número 6606 de 2024, em razão da contrariedade ao interesse público. O projeto de lei dispõe sobre as feiras de adoção de animais, estabelecendo prioridade às entidades registradas no município, quando há disponibilização de espaço e obrigatoriedade de prévia vermifugação, imunização e castração dos animais a serem disponibilizados neste evento. Apesar de louvável o propósito e a finalidade do projeto de lei número 6606/2024, cabe verificar que o artigo 1º apresenta critério inconstitucional que violam princípio
da isonomia conferida no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, uma vez que determina que as feiras de adoção de animais realizadas em Jacareí em espaço público ou particular deverão ser coordenados prioritariamente por entidade da causa animal registradas no município. Estabelecimento de critério de instalação no município em legal contrário aos ditames perseguidos pela administração pública e ao princípio da isonomia, a título de ilustração, trazendo as normas gerais sobre licitação, destaco o artigo 9b da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, que também prescreve ser vedado o agente público estabelecer preferências a distinções em razão da naturalidade da sede ou do domicílio dos licitantes. Tal dispositivo possibilita que as licitações respeitem o princípio da isonomia, de modo que as regras não devem ser estabelecidas distinções ou preferenciais nas licitações e contratações realizadas pela administração pública. Outro ponto a se observar: os dispositivos do artigo 2º a 5º impõem à entidade da causa animal, coordenadoras de eventos, tantas obrigações como o dever mifugação, imunização e castração dos animais doados, que inviabilizam a realização do evento, deixando-o mais custoso para as entidades. As ONGs dedicadas aos cuidados com animais frequentemente enfrentam um desafio significativo de financiamento, embora possam contar com doações individuais, parcerias corporativas e eventos de captação de recursos. Esses recursos muitas vezes são limitados e insuficientes para sustentar todas as operações necessárias. Os custos associados aos resgate do tratamento médico, alimentação, abrigo e programa de adoção podem ser substanciais, especialmente em face de grande número de animais necessitados e das demandas contínuas por cuidadoso. A título de ilustração, em relação aos filhos, maior número que são resgatados, muitas vezes por um protetor ou por um munícipe. Exigência da vacinação e castração dificultaria a adoção, pois os custos da vacinação e castração de animais de 2 a 4 meses está na média de R$ 150 e a vacina V8 ou V10 para cães. O valor praticamente no mercado sai em média R$ 70 cada dose, e a vacina polivalente para felinos em média de R$ 100. Destaca-se que a proposta legislativa apresenta um desvio de finalidade, visto que o conjunto de normas impositivas, ao invés de proteger os animais, acaba por invalidização às doações. Ressalta-se que os dispositivos do artigo 6º e 7 impõem a penalidade pelo descumprimento das obrigações pelas ONG, consequentemente inviabilizando a realização de eventos, visto que poucas entidades têm condições de implementar todos os requisitos exigidos pelo projeto de lei. A proposta legislativa, nesta forma, gera o esvaziamento dos eventos e a doação de animais, considerando o receio das entidades sofrerem as sanções impostas, sendo que este evento solidário para animais é extremamente importante, porque ajudam muitas vezes animais maltratados, abandonados ou negligenciados pela sociedade. Assim, considerando os desafios, entretanto, pelas ONGs dedicadas aos cuidados com animais, é importante reconhecer que o projeto de lei proposto
pode afetar diretamente o funcionamento dessa organização. Ao impor o requisito rigoroso, a penalidade severa, o projeto de lei pode ter ônus adicionais para as ONGs, aumentando os custos operacionais e dificultando a realização dos eventos de doação ao município. Portanto, constatado a contrariedade e interesse público, não existe condições que permitam a sanção do projeto de lei número 6606/2024, impondo-se o veto total, cujo as razões, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores, gabinete do prefeito, 29 de fevereiro de 2024, prefeito Isaías José de Santana. Está aí o veto, né, do prefeito Isaías José de Santana em relação ao projeto da vereadora Sônia da Pata sobre adoção de animais nas feiras. Então, creio eu que os vereadores tudo já conhecem o projeto, sabe, né, e aí está apresentado o veto do prefeito e cada vereador votar conforme a sua consciência. Muito obrigado. O veto continua em discussão. Boa tarde a todos. Inacreditável um governo, não é? E contra um projeto aonde se diz que as ONGs têm que doar animais vacinados, castrados e vermifugados, né? Isso é um absurdo, uma falta de responsabilidade. Apesar que 7 anos aqui, não é? Tentando melhorar a situação dos animais abandonados, digamos assim, 80% dos acontecimentos, né, das melhorias foram através de emenda impositiva, né? Porque a prefeitura, com certeza, ela faz a parte dela, fazendo a castração, que é obrigação, né? Eu acho que de todo município, e doa a ração de 3 em 3 meses para as ONGs. Somente isso, tá? Mas me admira. Sabe o que diz o projeto? O projeto diz o seguinte: que dá prioridade, não está proibindo, o projeto é dar prioridade às ONGs registradas no município, de ter prioridade em fazer feiras de adoção em locais públicos e privados. Por que eu coloquei esse projeto começando com essa cláusula aqui? Porque muitas ONGs vêm de fora e pessoas que nem têm registro e dão prioridade para essas pessoas que nem têm registro, não têm CNPJ, são protetoras independentes, que não têm responsabilidade jurídica nenhuma. E aí dão um animal sem vacinar, que pode transmitir zoonoses, dão um animal sem castrar, que não está indo contra, né? Porque a prefeitura castrando e doando animal sem castrar vai contra o que o próprio poder público e os protetores lutam para que tenha. Aí veio aqui com uma desculpa medíocre, porque nunca se preocupou com as ONGs de proteção aos animais. Isso eu posso falar muito bem, porque hoje a ONG que eu fundei tem 150 animais, fora o Cantil da SESC que tem 300, fora os protetores independentes que tem mais de 300, que eu posso citar o nome aqui, a Márcia, Helena e tudo mais, sem ajuda do poder público, porque faz um trabalho que o poder público não faz. Não é? Isso aqui eu estou falando desde o começo, tá? Sendo que esse ato de recolhimento e tudo mais, as pessoas transferem para quem? Para eu que sou da causa animal, sendo que é o poder público que tem essa obrigação, não é, de estar fazendo isso. O abrigo está lá parado, sendo que eu mandei 600 mil para reformar aquilo lá. Mas, enfim, tudo isso, não é? Sendo respaldado por um veto aqui, que não tem nada a ver. Então, ele mostra uma preocupação com as ONGs aqui na sua justificativa, onde ele fala que as ONGs, né, vão ser prejudicadas. Aí eu pergunto, quando que o Executivo se preocupou com as ONGs? Quando que se preocupou com as vacinas? Quem manda a vacina V10, não é, para ser vacinados os animais, sou eu, através de emenda impositiva, tá? Vacina V10 e a quádrupla felina. Não é
o executivo que manda, não é a Secretaria do Meio Ambiente, sou eu que envio através de emenda impositiva. Está preocupado com vacina? Desde quando se preocupou com vacina? Né? Está preocupado das ONGs gastar dinheiro? Mas não está nem preocupado se as ONGs têm dinheiro para pagar a ração desses animais. Agora vem com essa desculpa esfarrapada que está vetando isso aqui. Por causa de quê? Está tirando uma responsabilidade das ONGs registradas em ter um trabalho sério de responsabilidade, de doar animal vacinado, castrado e vermifugado. Olha, senhor prefeito, isso aqui é o mínimo que uma cidade tem que oferecer. Isso aqui é o mínimo que as ONGs registradas têm que oferecer. E esse projeto é para as ONGs registradas, para que tenham responsabilidade no seu trabalho. E aí vem falar aqui de licitação. Onde é que tem que fazer licitação para fazer feira de adoção nesse município? Onde é que tem que fazer? Ai, mas esse negócio de, poxa, tanta coisa mais importante para se dizer numa cidade, não é? Que nós temos aí muitas coisas mais importantes. Só que isso é importante também, porque só eu sei o meu telefone como toco o dia inteiro. Só eu sei como as redes sociais, alguns entram me rechaçando, a quantidade de animal que tem na rua. Mas sabe por que tem animal na rua? Porque o abrigo não recolhe animais. Eu reformei aquilo lá à toa. Está tudo parado. E aí fica na rua aí, dando filhote, pegando cria, porque tem muito animal na rua que sai para dar voltinha e se perde na rua, né? Então, olha, eu não vou nem fazer questão de ler o meu projeto, porque é tão sem significado esse veto, foi tão assim político, eu acho, esse veto, sabe? Que eu não vou perder tempo em ler, não. Fica na consciência dos vereadores se as ONGs podem doar animal sem vacinar, sem castrar e sem vermifugar. Quem é leigo nesse assunto, leigo, está vendo que esse veto é ridículo, tá? É ridículo, entendeu? Não tem cabimento, o que eu li aqui não justifica, né? Entrar, licitação, preocupação com as ONGs. Se tem uma pessoa que se preocupa aqui nessa cidade com as ONGs, sou eu, que inclusive a emenda impositiva está lá presa, e eu tenho certeza que agora não vão liberar mesmo, né? Carração, mas Deus é pai e Ele vai fazer com que eu consiga ajudar essas ONGs que estão esperando a emenda para poder comprar ração, tá bom? Eu peço aí, né, que os vereadores tenham a decência de lidar com essa parte com os animais, por favor, porque não tem cabimento um veto desse, tá bom? Obrigada. O veto continua em discussão. Senhor presidente, pela ordem, não encontramos no projeto de Vossa Excelência, no parecer jurídico desta Casa, argumentos favoráveis para a retirada do projeto anterior. O projeto anterior está como regime de urgência, ele trava todos os outros projetos. Então, eu peço ao senhor que reconsidere e suspenda as votações de hoje, porque não dá para ter continuidade, nós estamos fugindo totalmente do regimento interno, Não temos, o parecer jurídico está equivocado nos seus pareceres. Eu acho que a gente precisa reconsiderar, eu acho que o senhor precisa pensar e agir democraticamente. O senhor está agindo com o seu coração amargurado, não está agindo como democrata. Meu Deus, agora comentário de coração amargurado. Vossa Senhoria está equivocada, Maria Amélia. Nós estamos tomando decisão baseada no regimento interno. O regime de urgência foi prejudicado quando houve uma falta de documento. Não tem falta de documento. Não tem falta de documento. O documento foi entregue e não interrompe as ações. Interrompe, sim, o senhora. Legislativo está sendo acusado de não aferir os documentos dessa casa. É isso que a Vossa Excelência está dizendo do seu Legislativo. O regime esse de que o senhor está dizendo. Eu acho foi que prejudicado. tem que ser interrompida essa sessão. Essa sessão não pode continuar.
A única pessoa que pode retirar esse projeto, que está no regimento interno, é o autor do projeto. E Vossa Excelência não é autor do projeto. Senhor presidente, pela ordem, realmente está no artigo 32, inciso 2, a linha A, que é a competência de Vossa Senhoria, que pode, quanto às sessões, convocar, presidir, abrir, encerrar, suspender as sessões. Eu acho que encerrar as sessões é uma falta de respeito. O vereador Dude, é a última sessão do vereador Dude, tem projetos importantes aqui nessa casa para a gente votar, pessoas vieram aqui assistir, mas... Eu acho que a gente vai virar discussão. Acontece que o senhor não está lendo a linha B. Para que encerre a sessão, o artigo 32B. Aí é de competência de Vossa Senhoria como presidente regimentalmente Ele não é o autor falando. do projeto Então, e não pode entrar com requerimento para retirada do projeto. Os projetos do vereador Dude vão ser prejudicados nesse momento. Mas eu acho que o plenário, né, cada um vai tomar uma decisão depois individual, mas a competência exclusiva é de Vossa Senhoria. Não é exclusiva da excelência do presidente. Não senhor é. Presidente, não está, não consta isso no regimento interno. Vereadora, A gente tem que ter respeito com a palavra do outro vereador. Acho que você não leu o regimento. Eu acho que o artigo 32 está falando expressamente: o presidente é o representante legal da Câmara em suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas de todas as atividades internas, competindo-lhe privativamente. Inciso 2, quanto às sessões, a linha A, convocar, presidir, abrir, encerrar e suspender as sessões. Então ele tem que suspender a sessão. Observando Sim. e fazendo observar as normas legais e as determinações do regimento. Então, houve um descumprimento no projeto que não manda um balancete detalhado, não faz o dever de casa. Agora nós temos que votar um projeto de natureza importantíssimo para a cidade, O senhor que é a não pediu a saúde. interrupção e não fez nenhuma convocação sobre isso. Nós somos uma comissão e a comissão vota em 3. Não há nenhum pedido da comissão para isso. Por isso, houve a minha solicitação para que fosse enviado novamente ao jurídico para ser enviado também para as comissões. Essa análise. E qual motivo a Vossa Excelência coloca o projeto na ordem do dia? A questão, Qual é o motivo do senhor ter a colocado? O questão- senhor não leu? O que foi levantado é que não precisava ser mais analisado como regime de urgência esse projeto. Ele Desculpa, não mas acho que a gente tem que pauta. rasgar o regimento interno Não. e começar do zero. Não. Essa é a minha verdade. Trancaria a pauta se o regime de urgência não fosse prejudicado. Está Senhor trancada presidente, a pauta. só por A esse pauta motivo. está trancada. Senhor Não havendo presidente. condições de continuar. A pauta está trancada. O senhor não pode retirar um projeto que já foi colocado em Vereadores, pauta senhor e que presidente. não é um pedido do requerente. senhor presidente, posso me manifestar? Olha, quando chegou a mim esse parecer, eu li atentamente, não é? Os argumentos, fiz aqui a compatibilidade com o regimento interno. Eu acho que a gente paga os procuradores da Câmara e paga um salário, né, razoável, mereciam mais, mas é um salário razoável, e passaram em concurso público, né? E um concurso público a gente sabe o quanto é difícil. Os profissionais da casa de direito e outros profissionais também, para poderem alcançar essa vaga através do concurso público. Então, como são profissionais da profissão a qual pertenço, eu quero aqui repudiar esse tipo de fala, porque fizeram com base nas leis e no regimento. Se você discorda ou não, tem o judiciário lá para caçar os pareceres, né? Então, eu concordo com a decisão que foi tomada, e foi tomada com base no parecer. Tem que encaminhar novamente para a Comissão de Constituição e Justiça, porque veio um anexo que desconfigurou o projeto original, trouxe elementos que precisa de uma nova análise da Comissão de Constituição e Justiça, e segundo o regimento, senhor presidente, Vossa Excelência tem a competência, né, para poder guiar os trabalhos dessa casa. E, para finalizar, não trava a pauta, porque, na verdade, o prazo de urgência voltou a correr do zero. Tem uma coisa no direito que se chama suspensão ou interrupção do prazo. No caso, não suspendeu, no caso, interrompeu. E quando se interrompe, começa a contar do zero. Então, parabéns pela sua atitude. É um projeto que demanda muita atenção, pois se trata da saúde pública, pois se trata da saúde das pessoas de Jacareí. Então, eu reitero aqui... Desculpa, eu não sou advogada. O senhor só pode garantir minha palavra, senhor presidente?
Então, eu aqui voto favorável, né, e nem voto, porque isso não é nem submetido ao plenário, porque é uma competência que é de Vossa Excelência. Não é competência do presidente. Não é competência do presidente. É 1/3 dos votos. Senhor presidente, não é competência do presidente. O senhor pode garantir minha fala? Vocês estão sendo arbitrários. O senhor pode garantir, senhor presidente? Posso, Maria Amélia? Eu respeito a sua opinião, eu acho que a gente está aqui numa casa de leis, não é? Mas não dá para a gente achincalhar um parecer jurídico. Quando a gente não concorda com os argumentos, existe o Poder Judiciário, que fica do outro lado da rua para que a gente possa questionar se esse parecer é válido ou não. Agora, senhor isso presidente, não depende do outro lado da rua. Isso eu tenho uma assessora jurídica. Para a gente achincalhar Daniele, por favor. os procuradores da casa. Senhor presidente, sugiro que desligue os microfones, porque eu acho que a gente tem que ter a maturidade, a educação. Maturidade, exatamente. Falou certo, Rodrigo Salomão. Para a gente discutir o projeto. Estava indo lá. Não deve prosseguir a sessão. Ela tem que estar interrompida. Eu insisto em dizer, estamos aqui com o parecer. Se a sua opinião for contrária à minha decisão, a senhora se manifeste, por gentileza, mas não hoje na sessão, porque hoje nós estamos dando continuidade, estamos votando o veto. Não cabe esses comentários agora. Não cabe a votação de um próximo projeto. A senhora represente. Senhor presidente, pode voltar. Ele tranca. A senhora represente, por favor. Ele tranca. Mas não hoje. Por que não hoje? Como o senhor apresenta hoje? Eu já tomei a decisão. O senhor sozinho, sem 1/3 das opiniões. Eu sou presidente dessa casa, vereador. Não, mas o senhor não é autoridade máxima. O senhor tem o A senhora precisa se colocar no lugar de vice-presidência. Eu não morri, eu estou aqui. Eu estou presidindo essa sessão. E sendo arbitrário. Tomei essa decisão. E sendo arbitrário. Eu preciso de respeito. Tomei a decisão. Não cabe hoje. O senhor não está tendo respeito para com os 7 vereadores que estão querendo interromper a sessão. Se for para a gente falar várias verdades aqui, ninguém quer o fim dessa intervenção. Nem secretário, nem diretor, ninguém quer. O senhor teve a oportunidade, o senhor se calou. Ok, então nós estamos na tentativa. Houve um processo que foi prejudicado. A ausência de um documento com assinatura. A partir desse momento, o prazo do regime de urgência foi prejudicado. É necessário contar novamente. Vamos ter que refazer. Lamento, mas vamos ter que refazer o regimento interno. Eu ainda sou presidente dessa casa até o final de 2024. Me respeita, por favor. O senhor me respeite também. Se a senhora for contra, o senhor está contra. Represente contra mim. O senhor está represente contra mim. Okay? O senhor está contra o regimento interno. Nós vamos... Questão de ordem, senhor presidente. A votação do veto. Não tem mais questão de ordem. Acabou a questão de ordem. Vamos continuar a votação do veto. Desliga os microfones, por favor. Acho que eu tenho o direito de falar, né? Senhor presidente, subo aqui a essa tribuna para defender, o projeto da Sônia, que foi aqui aprovado e foi vetado pelo atual prefeito, sob o fundamento que afrontava o princípio da isonomia. Primeiro, que afronta o princípio da isonomia quando a gente trata questões iguais de maneira desigual, o que não é o caso aqui. Na verdade, se está priorizando as ONGs do nosso município, que fazem um trabalho extremamente incrível, de cuidar dos animais que são abandonados, Por que fazem esse trabalho as ONGs, Sônia? Porque falta política do poder público. Então, quando falta política do poder público, entra as ONGs para poder prestar esse serviço público. Só por essa razão, coloca as ONGs num patamar em que justifica ter essa prioridade, Justifica que as ONGs tenham essa prioridade no cuidado dos nossos animais, que não são animais que têm tutores, são animais que estão abandonados pelas ruas, E se a prefeitura não dá conta de fazer isso, é preciso que a gente também faça com que o poder público estimule essas ONGs, seja através de isenções, seja através de concessões, seja através de verbas públicas, porque nós estaríamos então fazendo com que essas ONGs tivessem ali um esteio, tivesse o alicerce do município para continuar fazendo esse grande trabalho. Não sou tão especialista na causa animal, confesso aqui que
que é uma causa que não tenho tanta atividade, né? Mas a gente sempre aprende aqui com os argumentos que Vossa Excelência traz essa casa, a gente vê o compromisso, não só que Vossa Excelência, mas seus assessores têm com a causa animal, e isso me deixa muito confortável para votar contra o veto do prefeito e fazer valer essa lei importante, que é garantir às ONGs que cuidam dos animais do nosso município prioridades, seja na vacinação, seja nas feiras livres, porque se o poder público não faz, o mínimo que deve fazer é apoiar quem faz, e quem faz saúde dos animais aqui na nossa cidade são as ONGs. Isso é reconhecível, né? Não tem como a gente pensar de outra forma. Vereador, Portanto, só uma observação? Sim. As ONGs me mandaram, tá, mensagens que acharam um absurdo o veto. As próprias ONGs, 2 falaram comigo, como que acontece um veto de uma coisa que a gente luta para que as pessoas façam, que é castrar, vacinar e vermifugar seus animais, né? Pois é. O princípio da isonomia ele é um princípio muito importante, né? Porque inicialmente se entendia o princípio da isonomia como uma igualdade formal. Ora, todos são iguais perante a lei. Mas não são iguais perante a lei, né? Sempre há essas distinções, e por haver essas distinções, quando se aplica o princípio da isonomia, a gente tem que observar essas distinções. Vou dar um exemplo aqui. Ora, por que as filas são prioritárias aos idosos? Não é? Porque há uma diferença entre o idoso, entre o adulto, entre uma criança, né? Por que a gente reconhece, por exemplo, a prioridade à gestante nas filas? Porque ela está numa condição diferente das pessoas, né? Ela está no momento de gestação, vai ter a maternidade, nós vamos priorizar. Por isso que isso justifica essas prioridades na lei. É uma releitura desse princípio da isonomia. E aqui cabe perfeitamente essa releitura, porque a prefeitura não dá conta de cuidar dos animais que estão espalhados pela cidade. E se as ONGs o fazem, qual que é o papel do poder público? Apoiar. Portanto, Sônia, conta com o meu apoio nesse projeto aqui, e espero que a gente derrube esse veto e faça valer essa lei importante, não para Vossa Excelência, mas para todos que cuidam da causa animal. Parabéns. O veto continua em discussão. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Quero aqui, Sônia, manifestar a minha solidariedade a você. A gente percebe que algumas análises jurídicas vindo do Executivo é de acordo com a conveniência e, às vezes, até de certos interesses que a gente não consegue, às vezes, enxergar, né? É um absurdo ter vetado o seu projeto. Como é que nós estamos vetando algo que está criando uma regulamentação para essas feiras de adoção, né? Eu acho que só o fato de você ter obrigação de entregar o animal para já castrado, vermifugado, principalmente castrado, porque quando você não entrega castrado, esse animal vai procriar, e tem cachorro, Valmir, que dá 10 filhotes de cria. Então, um problema, às vezes, vira 10. Né? E a gente sabe que isso acontece. Então é um absurdo não querer regulamentar para que também pessoas de fora da nossa cidade. Nós já temos muitos problemas aqui em Jacareí, dentro da causa animal. Nós vamos permitir que gente de cidades vizinhas venham aqui, pastor, fazer feira para tirar o problema que existe nas cidades vizinhas, doar esses animais, enquanto as ONGs que fazem, às vezes, um trabalho enxugando gelo, sozinha, muitas vezes sem a ajuda do poder público, acabam tendo que se virar. É estarrecedor, vergonhoso esse veto que foi mandado para a nossa casa. Conte com o meu apoio e serei contrário à aprovação desse veto. O veto continua em discussão. Boa tarde a todos, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, cumprimentar aqui em nome das meninas
que fazem a tradução em Libras, né, linguagem de sinais, cumprimentar os servidores dessa casa, cumprimentar a vereadora Sônia, que é autora da propositura que teve um veto por parte do prefeito, e é isso que nós estamos discutindo nesse exato momento. Quando nós recebemos um projeto, qualquer vereador recebe um projeto em seu gabinete, e as próprias comissões dessa casa têm que colocar na balança uma análise muito criteriosa, primeiro, no que diz respeito à legalidade, à inconstitucionalidade, mas não pode ter uma desconexão com o mérito. E o mundo é muito dinâmico, nós já vimos aqui projetos bons não passarem e depois foram revertidos lá na frente, até mesmo por intermédio do Supremo Tribunal Federal. Vou pegar como exemplo o projeto do vereador Rodrigo Salomão, que falava sobre nomear pessoas que foram condenadas. Eu acho que é muito claro para todo mundo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é tão bom. E o projeto da vereadora Sônia, no que diz respeito ao mérito, é indiscutível. Até mesmo o prefeito, em sua mensagem, no primeiro parágrafo, Sônia, ele já fala que é relevante. Mas utiliza argumentos que para ele são corretos, jurídicos, para blindar, bloquear algo que vai ter efetividade na prática. O vereador Luiz Flávio falou: eu não tenho muito domínio com relação a essa causa animal. Então, respeito a vereadora Sônia, mas quero fazer as colocações. De fato, você tem mais propriedade do que qualquer um aqui para falar das mazelas, das demandas que surgem no dia a dia. Mas o que eu quero dizer para você, Sônia, que as pedras que são colocadas no caminho só fortalecem ainda mais os projetos e fazem com que os vereadores, independente de serem ou não da causa animal, comecem a refletir como é sacrificante. E eu vou pegar aqui o esporte como exemplo, que é uma área que eu atuo bastante. Como é difícil atuar na área do esporte. Todo mundo fala que gosta, mas na hora das coisas acontecerem, a gente não vê acontecer. E as propostas surgem, daqui a pouco são blindadas, né? Você vê um orçamento pequeno, aí você propõe uma emenda, não passa a emenda. Então são dificuldades atrás de dificuldade. Mas pegando esse exemplo ainda do esporte, eu percebo que no esporte a gente tem um desenho muito claro da organização da sociedade. Aonde que eu quero chegar? Você tem vários times, independente da modalidade. Você tem esses times ligados a uma associação municipal, a uma liga municipal, que automaticamente também é ligada a uma federação dentro do estado, que também é vinculada a uma confederação nacional. Então, quando a gente vê que o poder público não consegue fazer um serviço, a sociedade se dá conta que ela tem que se organizar. E por isso que na causa animal, a gente vê um esforço tremendo de meia dúzia de profissionais que tem na prefeitura para ajudar, o que é insuficiente, a gente sabe disso, e as entidades surgindo. Se você tem as entidades que cuidam de forma específica, não tem como você não delegar certas coisas e não dar o amparo, o acolhimento, o suporte para as entidades. Então, quando você coloca esse projeto, é porque você está falando, isso traz segurança para todo mundo. Se a gente tem algum problema, quem que você vai procurar? Se não bate na porta da vereadora aqui, estou me referindo à causa animal, as entidades. Então, elas que dão um socorro para a sociedade num primeiro momento. Então, elas têm que ser amparadas, elas têm que ter essa retaguarda. Então, um veto como esse é um veto insensível, é um veto que demonstra que, olha, eu vou me apegar no quê? No papel, na lei, sem pensar no animal, sem pensar na vida dos animais. Então, no meu ponto de vista,
tinha que ter um peso muito maior nesse caso, porque que se fosse vidas humanas, talvez um monte de gente aqui subiria, não tem questionamento que a vida humana está em primeiro lugar, não sei, mas é uma vida também. Então por que não faz a mesma análise? Então externo aqui meu voto contrário a esse veto, contrário, porque eu sei que na prática e lá no final do processo, ele é muito benéfico, mas benéfico para quem? Para quem não sabe falar, que são os animais. O veto continua em discussão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos pares. Boa tarde, você que está em casa. É com grande satisfação quando eu subo nessa tribuna para falar sobre a causa animal que a vereadora Sônia tem em nossa cidade. Mas como a gente está discutindo hoje e o tema hoje aqui nessa casa está muito esquentado, né? Eu não queria nem subir, porque a gente precisa estar bem tranquilo para poder tomar as decisões corretas, né? Com o calor do momento, às vezes a gente toma uma decisão que não é a mais certa. Mas eu estava lendo ali o projeto durante a semana e dei mais uma desfolhada ali. Entendi muito bem a intenção da vereadora de ter esse projeto na cidade de Jacareí com as ONGs, né? Para que quando as ONGs forem receber, doar algum tipo de animal, se eu estiver aqui falando alguma coisa que não compete ao projeto, a autora do projeto quiser me interromper também para me ajudar, pode, que tem todo o direito para a gente tentar entender melhor. Eu entendi a intenção de que reduza a quantidade de animais na cidade, castrando e vacinando, correto? Só que ali eu não consegui enxergar que vantagem a cidade vai ter tirando as ONG fora do projeto. Tira as ONG fora do projeto, tira as ONG fora do projeto e traz para mim, como munícipe simples dessa cidade. Eu tenho uma cadela em casa, essa cadela teve cria, teve 15 cachorros. Para mim doar esse cachorro para o meu vizinho, para uns amigos, para os parentes, eu vou ter que não explica para mim disso, só me entender. Porque vou explicar, Roninha, que você sabe que você sempre me apoia na causa animal. Não é pessoa comum, é só para as feiras de adoção. Se uma pessoa comum teve um filhote na casa dele, isso aí não está dentro do projeto. Aí é responsabilidade de cada um, certo? O seu irmão teve uma cachorra que deu 5 filhotinhos, ele vai doar. Aí é problema dele. Só que as ONGs têm que ter a responsabilidade de doar vacinado, castrado e vermifugado. Por que é ONG então, gente? A ONG tem, você está tirando a responsabilidade com esse veto da ONG ser uma ONG séria. Porque trabalhar com animal não é só ela pegar da rua, fazer bonitinho e doar para qualquer pessoa. Se você teve a responsabilidade de ter um CNPJ, de ter inscrição, receber emenda da prefeitura, a sua obrigação como uma pessoa decente, se você quer trabalhar numa ONG, é doar no mínimo esse animal castrado e vacinado. Senão não vai adiantar nada do trabalho. Então precisa ter ONG. Esse projeto, Roninha, não é para as pessoas que vão doar nas suas casas, tá? Esse projeto é quando se faz feira de adoção. Eu peguei um lugar para fazer feira de adoção e eu vou lá. Eu sou uma ONG, certo? Eu não posso doar animal sem vacinar e castrar. Isso é o mínimo que a ONG tem que fazer. Isso está no estatuto da ONG. Como é que você vai tirar isso? Que é lei, que está no estatuto de todas as ONGs. É isso que o executivo está querendo fazer. Tirar a responsabilidade de uma ONG de ter decência no seu trabalho. E eu me recuso, eu como Sônia, protetora, lutando por esses animais abandonados, entendeu? Entender esse veto, porque não tem cabimento. Todos os municípios lutam por castração e vacinação e estão tirando essa responsabilidade das ONGs, entendeu? Agora, se você tiver uma cadelinha na sua casa e quiser doar, você não é ONG, você pode doar sem castrar. Só isso. A responsabilidade é da ONG, não é de pessoa comum, tá bom?
Tá bom, vereador, eu entendo, eu respeito a sua causa, mas fica uma fumacinha na minha cabeça, uma dúvida de que se o projeto é para evitar a quantidade de animais sendo aí em cria na cidade, para não aumentar, eu acho que assim, fazer e ter o trabalho do poder público para fiscalizar essas ONGs registradas, que tem que cumprir com o dever dela, que já é lei dela, que já tem o estatuto dela, para ela cumprir, ou a vigilância sanitária ir lá e lacrar essa ONG que não está cumprindo e fechar, legal. Mas quando diz que é para reduzir os animais e você não colocar, Vossa Excelência não colocar que o munícipe também tem essa responsabilidade, o que acontece? Não vai reduzir. Não vai ter fiscalização para reduzir a quantidade de animal na nossa cidade. Posso? As ONGs, final de fim de semana, várias ONGs fazendo feira de adoção, dão de 15 a 20 animais as feiras. E como eu te disse, eu tenho 2 mensagens aqui, que dono de que eu fiz esse projeto, porque uma ONG Jacareí me pediu. Por quê? Porque doa um animal de qualquer jeito, tem ONG que doa o animal sem castrar e sem vacinar, o animal fica doente, pega sinomose, leptospirose, o animal morre, ou a pessoa que adotou gasta tufos no veterinário para salvar o animal. Entendeu? Então, esse que é o problema. As ONGs, eu continuo afirmando, vou afirmar sempre, responsabilidade em primeiro lugar. É a mesma coisa que eu estar aqui como vereadora e estar fazendo as coisas nas coxas. Eu não faço nada nas coxas. Tá certo. Tá? Então, é o que eu falei, o veto, eu estou até esperando esse veto ser aprovado. Pelas contas que eu fiz aqui, eu nem vou estranhar se aprovarem o veto na altura que está a temperatura aqui dentro, entendeu? Por isso que eu fiz, senão não ia nem vir. Eu estou conformada. Só que, com certeza, tá, eu vou tomar minhas providências com relação a isso. Certo. Então, porque assim, eu penso que tem a diretoria da causa animal. Cabe à prefeitura, quando falar, tem uma feira de adoção, sai da onde está, do conforto da cadeira, e vai até essa feira com fiscal, com guarda civil municipal da causa, vai lá e vê se realmente esse animal está vacinado ou não, se tem a carteira ou não. Roninha, todo animal, toda feira, o projeto está falando, toda ONG que for fazer a feira em algum lugar, nós temos uma diretoria lá, com 8 pessoas ganhando o salário dela para trabalhar. Eles têm que fiscalizar, lá tem um fiscal. Vai ter feira de adoção no final de semana, tá? Tem que ter a carteirinha do animal, e o animal for castrado, tem lá, castrado, acabou, não tem problema, entendeu? A diretoria está lá, 8 pessoas para trabalhar, são pagas para isso, tanto que eu faço serviço que muitas vezes elas não fazem. Entendeu? Porque não dá ou alguma coisa assim. Mas eu saio para ver denúncia, eu resgato cachorro, tanto que hoje eu tenho 150 animais. Entendeu? Então, é que eu falo, responsabilidade em primeiro lugar. Tá. Então, eu estou encerrando, falta só 10 segundos, eu vou votar com a minha consciência, e o que eu achar necessário ali, a hora que eu chegar ali, eu vou votar. Então, mas eu gosto muito do seu trabalho, sou seu fã, te ajudo até onde eu posso, tá bom? Mas ficou uma fumacinha saindo da minha cabeça aqui. O veto continua em discussão. Senhor presidente, público que assiste à TV Câmara neste exato momento, a autora do projeto, vereadora Sônia Patas da Amizade, que muito cuida aí dos animais da cidade de Jacareí. Você que está assistindo em casa, aqui nós vamos votar agora um veto, né? O prefeito, ele veta aqui o artigo 1º, depois ele veta o artigo 2º, e também o artigo 3º do projeto. Depois vai vindo artigo 4º, artigo 5º, e vai vindo aqui, gente. Então, bem dizer, vamos falar que vetou o projeto quase não, né? Vetou o projeto totalmente. E é um projeto muito importante. Entenda comigo. A vereadora coloca um projeto nessa casa, Sônia Patas da Amizade, para que as feiras legalizadas possam fazer a doação de forma correta. Você pega um gato, um cachorro, por exemplo,
Está lá o gatinho, o cachorro com sarna. Aí você coloca o gato com sarna e o cachorro com sarna e fala assim: eu vou doar esse cachorro aqui, sarnento mesmo, que vá para a casa da fulana com sarna. A vereadora quer que o animal que vai ser doado nessas feiras, eles venham ser doados sem ter nenhum tipo de problema, porque a pessoa que vai receber a doação, ela vai ter que arcar com a responsabilidade. E o projeto da vereadora fala de prioridade para as ONGs registradas, cadastradas oficialmente no município, que estão todas com documento corretos, ponto. E ela dá prioridade para essas ONGs, não tem nenhum problema. Vamos valorizar as ONGs que estão alencadas aqui dentro do nosso território, em Jacareí. Mas, de modo algum, a vereadora coloca no projeto dizendo o seguinte: olha, fica proibido as ONGs de São José, de Taubaté, de Lelelé, de Bebebé, de doar em Jacareí. Ela não proíbe as outras ONGs. Isso que é interessante aqui nesse projeto. Então, dar prioridade às que estão dentro é importante, e não tirar as outras ONGs do caminho. Ela está simplesmente deixando aqui bem claro a responsabilidade. Olha só, sobre as feiras de adoção de animais, a vereadora coloca: estabelecendo prioridade às entidades registradas no município, quando da disponibilização de espaço e obrigatoriedade prévia vermifugação. Espera lá, tem algum verme no bichinho? É quem vai receber que receba com verme, hein, vereadora? Recebe com verme. Pega o cachorro lá com verme e depois quanto que custa, vereadora? Só uma vacina dessas aí. Quanto custa aí? Fala para mim o preço de uma vacina aí, para a pessoa que está em casa ouvir. Quanto custa? Tem como falar aí? Depende, tem de vários valores. Qual mais caro? Né? Um dos mais... Tem de 40, tem de 50, não é? Porém, as ONGs, a partir do momento que você monta uma ONG, você tem que saber que você tem que correr também atrás do dinheiro para isso, tá? Mas é como eu falei, castração a prefeitura já dá, a vacinação eu mando, já fiz 4 campanhas de vacinação gratuita V10. Não estou vendo onde é que ela está vendo problema, ela está preocupada com o quê? Ela está preocupada com o futuro de um ano que vem, ela não conseguir, o futuro, o prefeito não conseguir manter isso? É isso que ele está preocupado? Então está errado, ele está querendo regredir e não avançar. Custo de um veterinário hoje, assim, mais ou menos, um custo de um veterinário, um tratamento. Então, o custo de veterinário para as ONGs é praticamente o mesmo. Nós temos desconto e o que eles dão muita chance é o tempo de pagar. Você vai marcando e você vai pagando, né? Mas tem desconto. Geralmente, quando entra em contato com as ONGs dão uma porcentagem de desconto para as pessoas. Tanto que hoje, não sei se vocês viram entrar com uma cachorrinha aqui. Então, através da ONG Patas Amizade, nós conversamos com a presidente e aquela cachorrinha está passando por uma cirurgia agora. Vereadora, eu só estou questionando para a pessoa que está em casa ver a importância que a vereadora está dando para o projeto de cuidar dos animais. Me diz uma coisa, o valor que você como vereadora já gastou, um exemplo, com um animal, do teu bolso, só um exemplo, pode falar? Do meu bolso, eu tenho um empréstimo de R$20 mil que eu pago até agora. Meu Deus. Eu vou terminar de pagar no final do mandato o empréstimo de R$20 mil que eu fiz. Isso é amor, hein? Eu pago através, eu e mais duas integrantes da ONG que me ajudam a pagar, né? E mais R$38 mil agora que a gente está conseguindo pagar. Mas assim, R$20 mil do meu bolso que já foi. E todo mês eu dou em torno de R$500, R$600. Isso é preocupação com os animais. Estou falando isso para você que está em casa. A vereadora está preocupada, vermifugação do animal que vai ser doado, imunização, castração do animal a ser disponibilizado nesses eventos. Gente, não tem nada demais. A preocupação da vereadora é que as ONGs que vão doar, doem um animal bom, sadio, saudável para quem vai receber. Não é colocar o animal lá com problema de saúde e falar assim: deixa eu me livrar logo disso aqui, que isso aqui não presta. O que você não gosta, que não presta, você joga na lata do lixo.
E animal não é lixo. Então, para ficar bem claro, a votação vai acontecer agora aqui, nessa casa, já sou favorável, porque eu acho um absurdo impedir uma lei como essa de ser sancionada no município. Parabéns, vereadora, conte com esse vereador. O veto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir o veto, solicita a primeira secretária que proceda à votação nominal do veto na forma regimental. Como vota o vereador Edgar Sazaki? Favorável ao veto. Como vota o vereador Hernani Barreto? Mais uma vez, parabéns, Sônia, pela sua luta. Eu sou contrário ao veto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Contrário ao veto. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável ao veto. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável ao veto. Como... Vou dar risada aqui, não vou aguentar. Como vota... Não, não é, gente. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Contrário ao veto. Oh, obrigado, Paulinho. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Gente, é uma questão de saúde pública, de Senhora, regulamentar cara, não essas acredito. doações, de não deixar que animais doentes vão para as casas das pessoas. Né? É Disso que nós estamos brincadeira falando, é um absurdo. Brincadeira. Sou contrário ao veto. Obrigado. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Só justificando aí o veto, você vê, as pessoas estão falando, né? Estamos numa situação de vulnerabilidade social, muitas pessoas morando na rua. Imagina o aumento de animais também na rua. Já temos aí muitas pessoas morando na rua, agora vai ter a populacional de animais, os bichinhos, né, vivendo na rua. É muito triste, as pessoas têm que sair da rua, os bichinhos também têm que sair da rua. Eu sou completamente contrário a esse veto. Como vota o vereador Roninha? Vou justificar meu voto aqui com aquele mesmo pensamento. Quando uma ONG vai doar ou vai entregar o cachorro para um munícipe, eles acompanham, tem carteirinha, tem tudo. A minha preocupação continua sendo no munícipe comuns, lá em casa. Minha cadela teve cria, ela vai para a rua, não adianta, os cachorros vão ficar na rua, não vai mudar a história dos cachorros na rua. Quem vai numa ONG pegar um animal, deixa dentro de casa, cuida com carinho. Então, por isso, continuo com o meu pensamento. Então, eu vou ser favorável ao veto. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Impressionante, né? Se preocupando com a saúde somente humana, a saúde dos animais não se preocupam mesmo, né? Muito obrigada aí, os conscientes, né? Que saúde não é só para os animais, não. Inclusive, animal na rua, tá? Ela pode trazer doenças e outras zoonoses para os seres vivos, né? Eu acho que estão precisando aí estudar um pouquinho mais a respeito de animais. Meu voto é favorável, é contra o veto. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável ao veto. Como vota o vereador Abner Rosa? Contrário ao veto. Como vota o vereador Dude? Favorável ao veto. Discussão única do veto número 1 de 2024. Autoria do veto, prefeito municipal Isaías José de Santana. Autoria do projeto, vereadora Sônia Patas da Amizade. Veto total ao autógrafo da lei número 6.606 de 2024, que dispõe sobre as feiras de adoção de animais, estabelecendo prioridade às entidades registradas no município, quando da disponibilização de espaços e obrigatoriedade de prévia vermifugação, imunização e castração dos animais a serem disponibilizados nesses eventos. O veto foi rejeitado, 6 votos favoráveis e 7 votos contrários. Próximo projeto.